Oi, professor Luan aqui, e esse vídeo de desenho geométrico é uma revisão de homotetia para a turma do nono ano. E vamos aqui às construções. A primeira construção que temos aí é para construir o triângulo homotético ao triângulo dado, na razão K igual a 3, né? Sendo O centro da homotetia. Então, no caso aí, nós vamos fazer uma ampliação dessa figura, pois aí o nosso valor da razão é maior que zero, né? Igual a 3, positivo. Então eu vou fazer uma ampliação dessa figura. Começo aí traçando aí a partir do centro O, esses segmentos, né, essas retas que passam pelos vértices da figura. Vou traçar aí, essa reta em todos os vértices, né, a partir do centro O. Agora com o meu compasso eu vou pegar a medida e o segmento, né, lembrando que ali a razão é 3, então eu vou pegar o segmento referente a cada vértice, né, partindo do centro O. Então primeiro eu vou pegar o segmento OC, vou contar 3 partes, né, 1, mais uma parte, 2, então e mais uma, 3. Então como é que eu estou fazendo uma ampliação, né, tenho que lembrar que eu vou contar a partir do meu centro aí, que é o O. Então eu vou contar 3 pedaços aí iguais, né, 3 partes iguais. Então, da mesma forma, eu vou fazer com os outros vértices. Então, eu vou pegar a medida OB e vou aumentar mais dois pedaços, né? Lembrando que a minha razão é 3. Se fosse 2, eu ia aumentar mais um pedaço, mais uma parte. Então, aí agora eu aumento mais uma para completar as 3. Agora eu vou fazer a mesma coisa com o segmento OA, né? Com o vértice A. E vou fazer também 3 partes congruentes. Agora vamos fazer aí, né, a ligação dos pontos e construir assim o meu triângulo homotético de razão 3, né, em relação ao triângulo ABC. Tive que pegar outra caneta porque a caneta estava com a tinta ruim. Mas agora é só ligar aí os pontos, né, A, B, A linha, B linha, C linha. E aí tá feito o nosso triângulo. Ok, tá feito o nosso triângulo. Agora vamos para a próxima construção. Faça a construção do triângulo homotético ao triângulo dado na razão K igual a menos 2, sendo o O o centro da homotetia. Então, nesse caso agora, como o K é um valor aí negativo, né? E essa homotetia vai ser inversa. Então, eu tenho que passar aí as minhas retas aí passando pelo centro, né?
e passando elas de forma que elas atravessem aí o centro em sentido oposto, né? Vou fazer isso com os 3 vértices. Lembrando que a razão aí é -2. Então, eu vou pegar a mesma, da mesma forma aí, né? Do centro, a medida do centro em relação ao vértice, em relação a cada vértice. E vou transferir essa medida, dessa vez, contando a partir do centro, só que de forma oposta, né? Peguei essa medida, OA, vou centralizar no O e vou contar duas medidas iguais a OA, né? A partir do O, a partir do centro, na reta que pertence ao vértice A, né? Então vou contar 2 medidas. Vou fazer mais um, né? Pronto. A partir do O eu contei 2 medidas. Então não esqueçam, quando for negativo a gente conta aí a partir do O, né? Então vou fazer da mesma forma com os demais vértices. Pegar a medida e contar. Se ficou pequeno aí você aumenta mais a reta aí, né? Aí é só completar fazendo a marcação. Agora eu vou fazer também com outro vértice. Contei 2 medidas aí, né? Agora eu vou contar também, vou medir também o OC e vou fazer a mesma coisa a partir do centro O, contando a razão 2, né? Pronto. Agora eu vou marcar aí os meus pontos A1, B1 e C1. Cada um aí na sua reta, né? Prestando bastante atenção qual é a reta de cada letra, né? De cada vértice. E agora só me resta ligar os pontos e está feita aí a nossa construção. Agora vamos para a próxima construção. Construa o triângulo homotético ao triângulo dado na razão 2/3, né? Sendo O o centro da homotetia. Então, se minha razão agora é 2/3, eu vou ter que usar aí a divisão de segmentos. Como é positivo, eu vou fazer aí de forma semelhante à primeira construção, né? Vou ligar aí os vértices ao centro O. Dessa vez não vai ficar invertido, porque nós temos um valor positivo. Mas aí como 2/3 está entre 0 e 1, aí o nosso triângulo aí vai precisar usar o segmento, a divisão de segmentos. Sempre que vamos fazer essa utilização de frações, a razão está em uma fração, né? A gente precisa aí utilizar aí a divisão de segmentos, tanto na homotetia direta como na inversa. Então aí fiz uma reta suporte e dividi aí essa reta
o meu compasso, uma abertura qualquer, né? Em três partes iguais. Agora eu vou igualar aí, né? O B com o último ponto. Pois eu estou usando aí o B, o vértice B como referência, né? Agora vamos traçar as paralelas, definindo a divisão aí correta do segmento OB. Que na verdade a gente está fazendo a divisão do segmento OB, né? Essa reta suporte aí, como o nome já diz, só nos dá um suporte para realizar essa divisão. Então aqui eu vou fazer a divisão agora do segmento OB. E aí sempre olhando para a razão que eu quero ali é 2/3. Então eu vou contar, né? Aí duas medidas dessa e a partir do centro e vou marcar o meu ponto B1, né, o meu vértice B1 ou B'. Agora, utilizando de paralelas, irei marcar os demais pontos. E aí eu vou me basear aí pelo meu ponto B'. Vamos fazer primeiro aí o segmento paralelo ao segmento AB. Olha, subi, tocou ali o ponto B, então eu já achei o A', que é paralelo aí, né, ao AB. Então aí ali vai ficar a linha, né? Pois eu fiz o segmento AB. Agora eu vou fazer o segmento BC, vou fazer a paralela, lembrando que aí eu estou me baseando pelo ponto B, pelo vértice B. Então quando chegar no vértice B', eu vou parar a minha régua e vou marcar o meu ponto C'. Cheguei no B' e ali está o meu ponto C'. Agora eu vou só ligar e está finalizado aí nossa construção. Ligar esses pontos. Lembrando que eu vou contar sempre do centro, né? Minha razão eu vou contar a partir do centro. Como a razão era 2/3, então eu contei duas medidas e aí marquei o ponto B'. E aí os outros pontos eu vou fazer através de segmentos paralelos. Vou fazer as retas paralelas aí e vou usar o B' como referência. Última construção, né? E dessa vez eu tenho a razão aí -3/5. Então eu vou ter que trabalhar com a motetinha inversa. Então temos que passar aí a reta pelo centro. Ela vai aí atravessar o centro, né? E assim eu vou fazer com todos os vértices. Então quando o sinal for negativo, eu tenho que fazer a motetinha inversa. Pronto. Aí fiz aí, né, todas as minhas retas atravessando o centro O. Agora como eu tenho 3/5, vou fazer a divisão aí do segmento OB, né? Aí eu posso puxar uma reta suporte tanto do O como do B, né, para fazer essa divisão. Escolhi pegar do B mesmo. E vou dividir aí em 5 partes, né? Essa reta suporte. Eu sempre vou dividir a reta suporte olhando para o meu denominador. Aí falta mais um, né? Mais um pedaço.
Agora eu vou aí unir o último ponto com o centro, que aí nossa referência aí como último ponto é o centro, ponto final, né? Aí agora eu vou usar as paralelas para encontrar aí 3/5, a medida que a gente precisa, 3/5 do segmento OB. 3/5 do segmento OB. Essa parte de fazer as paralelas é uma parte aí mais complicada, então fazer com bastante atenção, né? Com cuidado, posicionar corretamente aí os esquadros, né? Alinhados. Então vou alinhar dessa forma e o outro vai me dar aí o suporte para que aconteça o movimento. Esse esquadro não saia mais dessa posição que ele se encontra. E aí em todo o movimento ele vai permanecer, a posição vai continuar e assim ao tocar os pontos aí eu terei uma reta paralela. Então como eu quero aí 3/5, a reta vai ficar ali naquele ponto ali, né? Vou fazer a divisão. Feita a divisão, agora vou pegar a medida 3/5 do segmento OB e vou transferir inversamente, né? Vou colocar aí essa medida inversa, né, pro outro lado, né? Peguei 3/5, né, coloquei inversamente. Então aí, nesse caso, eu tenho meu ponto B'. Porque estamos na reta aí do B, então aí vai ser o B'. Agora eu vou usar as paralelas para traçar os demais segmentos. Como B e C estão aí, ó, são aí, fazem parte desse lado, vou fazer, né, a reta paralela a esse lado e encontrar assim o C'. Observar bem se você está marcando na reta que parte do vértice C, né? Tem que marcar aí o ponto referente à reta que parte do ponto C. Cuidado para não marcar outra reta e a figura vai ficar diferente, né? Não vai dar certo. Então eu vou marcar meu C', né? A reta do C passa nesse ponto aí que eu estou marcando C'. E da mesma forma eu vou fazer agora os outros pontos usando aí as paralelas. Me baseando pelo ponto C, pelo ponto C', pelo ponto B'. Agora se eu fizer aí, ó, a paralela em relação a AD, vou puxar ali a paralela. A pontinha do papel tá me atrapalhando um pouco aqui. Amassou um pouquinho o papel. Então eu vou puxar aí agora a paralela aí, né, em relação ao AD e assim marcar o ponto ali também, né. E vai ficar mais ou menos aí. Que eu já tinha marcado aí. Eu já tinha marcado o ponto A, né. Não apareceu aqui no vídeo, mas aí eu já marquei o ponto A ali em cima, né? Já está marcado. Então primeiro você vai marcar a paralela em relação ao A. E depois aí a paralela vai fazer o ponto D. Mas eu vou repetir aí como é que eu fiz aí o ponto A. Eu apoiei aqui no segmento AB
E aí fiz a paralela até chegar no B', né? Ó, vou colocar lá no B', quando chegar no B'. Então, aí eu encontro o meu ponto A'. Aí, ó, A', né? Na reta que passa pelo vértice A. Lembrando que a figura vai ficar invertida. Os pontos não vão ficar... A figura não vai ficar no mesmo sentido da outra, né? Vai ficar invertida. Então agora é só ligar os pontos. Fiz todas as paralelas corretamente. Agora eu vou só ligar os pontos e está concluída aí a minha construção. Ligar os pontos aí com bastante atenção para a sua figura ficar bem feita mesmo. E com bastante paciência. No mais é isso, gente. Só finalizando aí agora a construção da figura. Colocando a régua aí bem, né, alinhado aí com os pontos. Para que não fique uma figura mal acabada, né? E aí eu tenho aí o meu quadrado aí, né? A', B', C', né? D'. Pronto, terminada a construção. Espero que se saiam bem, né? Agora é só colocar em prática e realizar lá a tarefa.